Convidar a ler Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, lembrando a igreja, nosso reverendo Averaldo está de férias nesse início de ano, então os irmãos estão sentindo falta dele, e com certeza ele sentindo muita falta de cada um de nós, né? Mas também precisa descansar um pouquinho, né? Tempo necessário para recuperar as energias. Aliás, é o tema nosso de quinta-feira, recarregar, né? Começamos quinta passada e toda quinta temos o nosso culto com o tema exatamente relacionado a recarregar as nossas forças, a nossa energia, e convidado a estar conosco aqui às 20 horas na quinta-feira. Isaías capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Feche os olhos, vamos orar. Pai, vem falar ao nosso coração. Prepara o nosso coração como um território adubado, preparado, terra fértil, para receber a semente do Teu Evangelho, para que ela frutifique em nossa vida e nos faça, ó Deus, compreender a Tua vontade em nossa vida. E assim a cumpramos, Pai, para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Era o ano da morte do rei Uzias. É assim que começa o texto. Então a gente tem que perguntar: quem é Uzias? Uzias foi um rei que durante 52 anos ele governou a nação de Israel. Acho que só a rainha Elizabeth na Inglaterra que passou ele, né? 52 anos, imagine só, metade de um século com o reinado de Uzias. Uzias era conhecido como um bom rei. Ele fez reformas maravilhosas na nação de Israel. Alguns chegam a dizer que depois de Davi foi o período mais próspero. Depois de Salomão, foi o período mais rico, mais estável da nação de Israel. O nome Uzias significa Deus é a minha força, ou eu sou a força de Yahvé, a força de Jeová. Durante o seu reinado, o reino do sul, lembrem que Israel passa 2 períodos. Durante Saul, Davi e Salomão, as 12 tribos são um reino só. A partir de Roboão, filho de Salomão, separam-se 10 tribos, chamadas Reino do Norte,
que são administradas, são governadas por várias dinastias, e o Reino do Sul, com as tribos de Judá e Benjamim, eles são, desde o princípio até o fim, governados pela descendência de Davi, pela tribo de Judá, uma linhagem única, uma única dinastia. Uzias está reinando sobre o Reino do Sul, ele é da família de Davi, e ele assume o reinado e começa a colocar uma série de reformas. Olha só, algumas delas. Ele reformou as defesas de Jerusalém, reorganizou o exército, trouxe tecnologias de armamento que fez Israel voltar a ser temida como nação. Ele consolidou a posição do reino de Judá nas rotas comerciais, abriu portos, abriu indústrias e proporcionou grande prosperidade e riqueza. O financeiro, a per capita da nação foi lá para cima. Ele realizou campanhas de sucesso contra os filisteus, contra os árabes, e passou a recolher tributos de várias nações e de outros povos. Construiu fortalezas, investiu bastante na agricultura, na criação de gados, e a sua reputação, ela, por causa das diversas campanhas vitoriosas, ela o precedia em diversas nações. Em outras palavras, o tempo de Uzias foi o tempo de uma nação próspera, o tempo de uma nação temida, o tempo de uma nação segura. Nós poderíamos andar tranquilamente em qualquer hora do dia ou da noite, igual temos aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? Em qualquer lugar a gente pode ir tranquilo, em paz, sem risco, sem perigo. Você imaginou o que significa a morte do rei Uzias? Uzias foi um homem que começou o seu reinado temendo a Deus, buscando o Senhor e rendendo culto. É dito que ele fazia o que era reto diante do Senhor. Ele levou Israel a buscar o Senhor em todo o tempo. Só teve um determinado momento em que, talvez já se achando grande coisa, ele resolveu colocou no coração o desejo de entrar no santuário do Senhor e oferecer sacrifício, oferecer um incenso ao Senhor no local que só era permitido aos sacerdotes. E apesar de ter sido severamente advertido pelos sacerdotes a não fazer, ele desobedeceu e foi para o templo. Chegando lá, ele recebeu como castigo do Senhor uma enfermidade que na época era uma enfermidade que exigia o seu afastamento da sociedade. Ele foi acometido de lepra e foi levado para um leprosário. Mas Israel tinha um amor tão grande por Uzias que, mesmo Jotão assumindo o trono, era de dentro do leprosário que Uzias reinava. Ele era um rei amado, quase que poderíamos dizer assim, quase que considerado um grande ícone da nação. Quem era Isaías? Isaías era um profeta que servia ao palácio, era um profeta palaciano. O papel principal dele era ser conselheiro do rei, o papel principal dele era estar ao lado dos governantes, trazendo-lhes a palavra do Senhor, as advertências do Senhor. Alguns dizem que talvez Isaías tivesse algum vínculo de parentesco também com Uzias. Mas o fato é que Isaías era aquele profeta que o tempo todo estava ao lado de Uzias. Ele está vendo o clima do palácio, agora na mudança. Sai Uzias, entra Jotão. Provavelmente você deve ter pensado, o que Isaías vai fazer no templo, exatamente nesse momento, na morte de Uzias? Ele é um profeta que está preocupado com o futuro da nação. Como seria o reinado agora, autônomo, de Jotão, o filho de Uzias? Como seria a nação depois de 52 anos, tendo o mesmo rei, e um rei amado, um rei bom? Como seria a situação, qual seria o futuro do nosso povo? O que nós poderíamos esperar? Isaías vai ao templo para orar, Isaías vai ao templo para lamentar, Isaías vai ao templo para encontrar com Deus e para ter de Deus uma resposta para a sua nação. Ele vai como um cidadão clamar pelo seu país, ele vai como um servo do Senhor despejar as suas preocupações na presença de Deus.
Ele está olhando para o seu povo, Ele está olhando para o futuro da sua nação. Irmão, deixa eu dar uma pausa aqui e fazer uma pergunta. Quantas vezes você para por dia para colocar o Brasil na presença do Senhor? Colocar o nosso Estado nas mãos do Senhor? Clamar para que Deus nos traga a paz, o rumo, né? Isaías vai procurar em Deus uma resposta. Mas por que ele vai procurar? Porque Isaías está olhando para o trono e vendo o trono vazio. Isaías vai à presença de Deus porque ele não consegue entender a possibilidade, talvez, de vir um substituto para Uzias, que seja à altura, talvez até mesmo com algum medo daquele filho que vai assumir, e agora como é que vai ser? Como é que vai ser a situação? E é interessante o que acontece com Isaías naquele momento de culto. O contexto aqui é interessante, que parece que Isaías vai naquele dia que não é dia de culto, sabe? Você vem aqui na igreja durante a semana, vai ser muito legal. De vez em quando a gente tem essa experiência, você chega aqui, está tudo vazio, só tem os bancos. Aí você senta, ora, sozinho. Essa é a ideia que temos no texto. Grava isso é importante. Isaías está no momento pessoal de devoção com Deus. Preocupação dele: quem ocupará o trono? Como será o reinado do substituto de Uzias? E de repente ele olha para aquele templo e vê não um trono, ele vê um alto e sublime trono. Ele não vê um trono vazio, ele vê um trono ocupado. E quem está sentado nesse trono? O Senhor. Ele consegue ver além daquilo que os seus olhos, mesmo sendo ele um profeta, mesmo vivendo no ambiente sacerdotal, ele consegue ir além daquilo que ele via até então. Ele percebe que enquanto toda a sua esperança está sendo colocada no substituto de Uzias, ele consegue ver que, na verdade, o Rei poderoso, o Rei alto e sublime, o Senhor todo-poderoso, nunca deixou de reinar em Israel. E ali ele tem aquele momento grandioso. Ela é um choque que Isaías tem diante das suas expectativas. E ele deveria, naquele momento, entender que, apesar de Uzias ter sido um grande e amado rei, o grande rei que reinava sobre Uzias e sobre toda a terra, nunca deixou de ser o Senhor daquela nação. Essa visão gloriosa, ela muda a ótica que Isaías tem ao contemplar a majestade de Deus. E a primeira percepção que ele tem é que o seu foco está direcionado para o trono errado. Ele começa a perceber que, ao invés de buscar em Deus a solução para o seu país, a solução para o seu povo, a solução para si mesmo, ele está olhando para aquele trono que estava vazio por causa da morte de Uzias. Mas eu quero destacar, a partir daqui, algumas atitudes que são vistas em Isaías a partir do momento em que ele tem a visão correta do trono do Senhor. No momento em que ele contempla a majestade de Deus, ele passa a tomar algumas atitudes que são expressas em algumas palavras nesse texto, que eu queria te desafiar você a pensar também comigo aqui. Isaías, em primeiro lugar, ao contemplar a majestade de Deus, ele olha para si e descobre quem ele é. Quando ele vê a majestade do Senhor, a primeira palavra que ele fala, versículo 5 do capítulo 6, é: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha que visão interessante. Até aquele momento, Isaías entra no templo convicto de que ele era uma autoridade que estava próxima do trono, que conhecia o rei, e que o seu clamor, a sua importância naquele local poderia fazer com que o rei que viesse ocupar aquele trono físico pudesse ser um bom rei. Talvez ele esteja ali exercendo o seu ministério ou o seu trabalho, entendendo: olha como isso é importante, eu estar aqui. De repente ele contempla a majestade do Senhor, e a primeira
imagem que vem para si é a indignidade de estar naquele local. Ele vai como um sacerdote e se descobre um pecador. Ele vai como alguém que está ao lado do trono e descobre que ele nunca esteve sequer aos pés do trono. A visão gloriosa, a fumaça enchendo o templo, serafins cobrindo os olhos, serafins cobrindo os pés e voando para não tocar na santidade daquele local, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. E Isaías vê aquela cena e diz: eu não tenho condições de estar aqui, é indigno para mim. Irmãos, é impressionante como que Isaías, ele contempla a sua falha, a sua pecaminosidade, a sua impureza, quando está diante da glória do Senhor. Nós não estamos falando de uma pessoa que tem uma vida indigna, não é verdade? Nós estamos falando de uma pessoa que vivia com seriedade ao Senhor. Aí a gente fala: poxa, eu sirvo ao Senhor com tanta integridade de coração, eu sou uma pessoa tão boa, eu canto bem, eu toco bem, eu sou zeloso na minha vida de oração, no meu ministério. Tudo isso vira nada. Eu tenho título, né? Estou fazendo um doutorado. Tudo isso vira nulidade quando contemplamos aquele que está sentado no alto e sublime trono. O primeiro sentimento que nos faz entender o nosso papel verdadeiro é exatamente a nossa pecaminosidade. E Isaías tem isso. Agora olha a resposta que Deus dá a Isaías quando ele diz para Deus: ai de mim. Quando ele reconhece o seu pecado, a sua falha, a sua indignidade, Deus vai, um anjo vai até um forno, provavelmente, que tem ali, pega uma brasa viva, que ele tira com uma tenaz, traz essa brasa, e Isaías fez a reclamação de quê? Sou um homem de lábios impuros. Essa brasa viva vem e toca nos seus lábios, exatamente onde ele apontou a sua iniquidade, e ele toca naquele local e diz: a sua iniquidade foi retirada, o seu pecado foi perdoado. Observe que é exatamente diante do reconhecimento das falhas que Deus lhe tira o fardo. Irmãos, quantas vezes nós estamos querendo servir ao Senhor, dizendo para Deus: eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, olha como isso eu faço bem feito, eu tenho tantas coisas para mostrar de qualidade em mim, e isso está impedindo que Deus toque em nós, naquele ponto da nossa falha, porque não reconhecemos e tira isso de nós. Ele quer nos usar, Ele quer trabalhar conosco, mas o primeiro contato que temos com esse Deus, esse Rei alto e sublime, deve nos levar ao quebrantamento, deve nos levar ao quebrantamento e ao reconhecimento de que toda a dádiva gloriosa que temos em nossa vida é dom do Senhor. Não temos dignidade para estar diante do Rei. Podemos servir perante os dias, mas nós não temos nenhum requisito que nos leve a adorar perante o trono onde os serafins cantam: santo, santo, santo. Mas que maravilha! Ele reconhece o seu pecado e o Senhor o chama para a adoração. O Senhor perdoa a sua iniquidade. Todos nós fomos perdoados. Todos nós estamos aqui porque fomos tocados pela mão do Senhor, e Ele nos deu a graça de podermos adorá-lo com todo o nosso coração. Bênção! Agora vem uma outra fase no texto, porque uma vez agora que os seus lábios foram tocados e foi perdoado o seu pecado, a sua iniquidade foi retirada, Isaías ouve uma voz. Lembra que a gente falou lá no início, que provavelmente ele está sozinho? Imagine você aqui na igreja sozinho, e você escuta uma voz, e a voz diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Não é nem indireta, né? Se só tem um, só pode ser quem? Ele. É direta mesmo. Deus está dizendo: te perdoei, te salvei, te toquei, estou precisando de alguém.
Tem um trabalho para ser feito. Mas a reação de Isaías nesse texto é a coisa mais interessante, que ele imediatamente ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a palavra, como está lá no texto original, não é aquela palavra do tipo assim: ei, estou aqui, ó. É como se Isaías estivesse gritando: pode contar comigo. Deus pergunta: a quem enviarei? Ele diz: eu. Antes que qualquer um outro aqui se levante para se oferecer, estou aqui, conta comigo. Mas só tem ele nem quer saber. Ele tem uma consciência tão grandiosa da obra do Senhor na sua vida, que ele nem quer saber se outro existe para poder competir com ele. Ele é o primeiro a se voluntariar. Estou pronto, Senhor. Diante da graça do perdão, diante da visão da majestade do Senhor, não há como ficar sentado no banco, não há como ficar parado, não há como entender a graça do Senhor e não se prontificar a fazer a obra do Senhor. Não tem jeito. Ele se levanta de uma forma intensa, imediata, rápida, mas ele comete um erro, irmãos. Cuidado. Quando você se voluntaria para servir o Senhor, toma cuidado. Seria bom você perguntar primeiro assim: qual é mesmo o trabalho que tem para ser feito? Ele não pergunta para Deus o que é para ser feito. E eu amo muito esse texto, que ele é muito usado. É muito usado principalmente por missionários. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É muito usado quando a gente quer fazer um desafio, né? O Senhor está chamando, quem quer vir? Eis-me aqui, envia-me a mim. Se disponha, se levante. Mas vamos ler o texto. Porque assim que Isaías diz: conta comigo, Deus lhe mostra a tarefa. Ele diz para o seu servo, né? Vai, Isaías, versículo 9. Diga a esse povo: ouçam, mas não entendam. Vejam, mas não percebam. Olha o versículo 10. Imagina você recebendo essa ordem de Deus: vá a este mundo e torna insensível o coração do povo, endureça-lhes os ouvidos, feche os olhos deles, para que eles não vejam, para que eles não ouçam, para que eles não entendam, para que eles não se convertam e não venham a ser curados. Já imaginou receber uma tarefa dessas? Deus está chamando o seu profeta para levar cegueira, surdez, para endurecer o coração, para levar insensibilidade, para impedir que haja conversão e que haja cura. Nem sempre é o que queremos, nem sempre é como queremos, mas é aí que está o segredo de sermos servos do Senhor. E a palavra de Isaías para Deus foi: eis-me aqui. Não foi: usa-me se for onde eu quero. Não foi: usa-me para fazer aquilo que eu me sinto bem para fazer. E Isaías, então, ele nos dá uma terceira lição preciosa. Se no primeiro momento ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua indignidade de estar diante daquele que está no alto e sublime trono, e Deus lhe perdoa, Deus tira a iniquidade, e agora que Deus chama ele para trabalhar e ele se dispõe a trabalhar, ele sabe que diante de Deus ele não tem que escolher a tarefa, ele tem que simplesmente obedecer. Mas uma coisa Isaías tem, que nós precisamos aprender, irmãos. E para mim, das palavras ditas por Isaías nesse texto, a mais preciosa não é o ai de mim e nem o eis-me aqui. É a que ele fala no versículo 11. Ele diz assim: então eu perguntei, até quando, Senhor? Até quando? Isaías conhece agora, ou mostra conhecer, o Deus a quem ele serve. Isaías agora se identifica com aquele povo que ele mesmo disse que era um povo de lábios impuros, assim como os seus próprios lábios.
Isaías sabe que o clamor da nação é o mesmo que está no coração dele. Isaías chega àquele templo esperando que ele possa ter uma mensagem de esperança, de alegria, uma mensagem que traga um futuro para a sua própria nação. E Deus dá essa mensagem se revelando a ele. Como é que esse Deus gracioso, perdoador, amoroso, vai levar para a minha nação morte, surdez? A palavra de Isaías é: Senhor, eu vou cumprir o que o Senhor está mandando, mas eu tenho certeza que o seu tempo não é só de justiça. Quando chegará o tempo de graça? Mesmo Deus dando para ele a mensagem, endureça o coração, a resposta de Isaías é: pregarei para endurecer os corações. Mas qual será o tempo em que o Senhor estenderá a sua graça e quebrantará esses corações? Mesmo ouvindo Deus falar, faça sinais para que as pessoas não vejam, para que não se convertam, ele olha para esse Deus grandioso e fala: Deus, eu conheço o Senhor e sei que haverá um tempo em que o quebrantamento virá, a conversão virá. Então até quando a mensagem será assim? Ele entende o projeto de Deus, irmão. Ele entende a graça do Senhor. A obediência deve nos levar a uma exposição fiel da mensagem, até que Deus cumpra a obra dele e cumpra a vontade dele. Não existe jeitinho para facilitar as coisas, mas nós não somos chamados para poder olhar para o mundo e ver a situação do mundo sem olhar o Deus grandioso, amoroso e gracioso que nos enviou a este mundo. Na quinta-feira citei aqui uma frase que, desde que eu vi a primeira vez, me impactou profundamente, a frase do pastor Jonas Madureira, falando quando Deus nos envia como ovelhas aos lobos. E a palavra dele é: você acha que Deus está mandando ovelhas para os lobos, para poder transformar os lobos em ovelhas? Não, meu irmão, provavelmente é porque os lobos estão com fome. Então nós estamos sendo levados como alimento. E muitas vezes a gente olha para isso e diz: não vai ser fácil encarar os lobos, mas vai chegar um momento em que Deus vai revelar a sua graça. Quantos motivos você tem para orar pela nossa nação? Quantos motivos você tem para interceder pelo nosso Estado? Para clamar para que aquele que se assenta no trono, que hoje se chama prefeitura, governo, presidência, para aquele que faz a lei, para aquele que governa não só para o bem político, mas também para o lado espiritual, as igrejas. Às vezes nós vivemos tempos duros da justiça de Deus, mas nós conhecemos algo que o mundo ainda não conhece. Nós conhecemos a graça desse Senhor. Esse amor que, mesmo eu sendo indigno de estar na presença dEle, e merecendo a punição a ponto de dizer: ai de mim, Ele estendeu a graça e transformou a minha vida. Ele pode fazer isso neste mundo. Ele tem uma obra para realizar lá. Ele tem algo tremendo para fazer ao nosso redor. O mundo está sendo condenado, sim, mas nós precisamos ter a correta compreensão de quem somos. Pessoas perdoadas, transformadas, enviadas como mensageiras, para falar de um Deus que é justo, mas que nós conhecemos a sua graça. Acreditar firmemente que lá fora, nesse exato momento, pessoas estão sendo mortas por causa de drogas, de vício. Pessoas estão se alegrando com coisas que estão destruindo a alma. E a nossa mensagem para eles não vai ser uma mensagem de conforto, de consolo, é uma mensagem de acusação. É uma mensagem pesada. A sua vida está te levando para o inferno. A sua vida está te levando para a destruição.
a sua vida está te levando para a miséria. Mas Isaías, quando ele fala até quando, o Senhor, ele diz: mas o que Ele fez na minha vida te dá esperança. Faz você olhar para a sua família e entender que, por piores que possam ser as circunstâncias, Deus pode transformar. Faz olhar para esse ano que vem pela frente, tantas coisas boas que a gente espera que aconteça, mas tantas coisas ruins que vão acontecer, e em todas elas nós podemos dizer: Deus está fazendo a sua obra. Que Ele nos use, irmãos, que Ele nos use se o que Ele quer é cegar, e que Ele nos use se Ele quer levar uma brasa viva para transformar a vida das pessoas lá fora. Esse ano é um ano de grande oportunidade para você. E eu sei que todos nós fazemos votos no fim do ano, prometendo 1000 coisas, esperando 1000 coisas, almejando 1000 coisas. Esse ano, a minha mensagem de final de ano foi: eu não quero desejar feliz ano novo, eu quero desejar feliz pessoa nova. Porque não adianta ter 365 dias para alimentar expectativas, se eu não me dispor a entrar no santuário, ouvir e ver o que Deus está fazendo na minha vida, reconhecer a minha indignidade de estar ali, me prontificar a servir e a trabalhar, independente da tarefa que Ele tiver para mim, e sendo a tarefa agradável ou não, eu me dispor a fazer até a hora em que Ele cumprir o projeto dEle através da minha vida. Somos enviados a este mundo, somos levados a pregar o Evangelho. Se for como ovelha para o meio dos lobos, seja para encontrar lobos bons ou seja para ser o alimento. Se for para encontrar pessoas carentes da graça, a santa semente anunciada nesse texto, seja o que for, que Ele encontre na sua vida, na minha vida, fidelidade. Fidelidade. Que Deus abençoe sua vida.